a gente está falando de Justino, o mártir. A luz que ilumina todo homem. Justino em Apologia. Seguindo aqui. Para afastar as pessoas de nossos ensinos, outros brandirão contra nós o argumento desarrazoado de que afirmamos que Cristo nasceu há 150 anos, em tempos de Quirino, que ensinou em tempos de Pôncio Pilatos a doutrina que lhe atribuímos, e criticar-nos-ão, pois, dizendo que não levamos em consideração todos os que nasceram antes de Cristo. Convém que desfaçamos essa dificuldade. Temos aprendido que Cristo é o primogênito do Pai, e acabamos de explicar que Ele é a razão, ou seja, o Verbo, da qual participa toda a razão humana. E aqueles, pois, que vivem de conformidade com a razão dos cristãos, muito embora sejam reputados como ateus. Assim, Sócrates e Heráclito entre os gregos e, como eles, muitos outros. Quando chegaram aos meus ouvidos as maliciosas contrafações que, através de relatos falsos, lançam os demônios contra a doutrina divina dos cristãos, para dela afastar os homens, eu me rio das falsificações e dos preconceitos do vulgo. Declaro que, com todo o meu ser, orei e me esforcei para que se reconheça em mim um cristão, não porque as doutrinas de Platão sejam contrárias às doutrinas de Cristo, mas porque não são, em todos os seus aspectos, como as doutrinas de Cristo. E assim acontece com os ensinamentos dos demais, estoicos, poetas e prosadores. Em todos que corretamente discursaram, percebemos que os pontos que se harmonizam com o cristianismo se devem à participação de suas mentes com a razão seminal de Deus, Verbo, ou razão. Na nossa compreensão geralmente é logos. Uma razão seminal. Isso, exatamente. E aí, mas aqueles que opinaram contrariamente ao Evangelho apresentam-se destituídos do conhecimento invisível e da sabedoria irrefutável. Tudo quanto, por algum homem, em algum lugar, foi opinado acertadamente, pertence a nós cristãos, porquanto nós, em presença de Deus, adoramos e amamos a razão, o Verbo, que procede do Deus encarnado e inefável. Visto que essa razão, por nossa causa, se fez homem e compartilhou de nossos sofrimentos, ela pôde igualmente trazer-nos a salvação. Ora, a todos os autores foi dada a capacidade de discernir obscuramente a verdade, em virtude da semente inata da razão que havia neles. Uma coisa é a semente e a reprodução de uma realidade concedida segundo a capacidade natural do homem. Outra coisa bem diferente é a realidade em si, cuja participação e reprodução são concedidas segundo a graça. Então a gente, por exemplo, observa aqui que ele está dizendo que, na minha leitura, eu posso estar errado aqui, mas a gente está observando que, olha, vocês estão querendo desqualificar a fé cristã, mas a fé cristã, ela de certa forma, de modo pálido, ela encontra resquícios dessa sabedoria, como é que eu posso dizer, dessa coisa de modo, em forma de semente embrionária, nos sábios gregos. E é nessa hora que é onde eu falo, que assim, eu não sei até que ponto há uma harmonia percebida nos textos gregos e na fé cristã, ou se há uma influência do pensamento grego na doutrina cristã, entende? Ou se de repente eles que estavam buscando dialogar com o seu tempo e acabaram de alguma forma se convencendo daquele pensamento na hora de argumentar.
É como, por exemplo, você vai ver hoje teólogos que vão pegar uma matriz filosófica marxista para falar sobre a fé cristã, sobre Jesus e sobre Deus. Você vai ver gente que vai dialogar com Nietzsche para, de alguma forma, fazer teologia. Você vai verificar, né, que alguns teólogos, eles dialogam com outros saberes, como alguns pensadores da sociologia, além de Marx, mas Max Weber, por exemplo, né? Então você vai ver pessoas que se debruçam em outros autores para falar de Deus e para falar de teologia. Isso acontece hoje, e não é difícil pensar que essas pessoas faziam isso. É como, por exemplo, eu estava dando uma palestra para diáconos domingo passado, e aí eu estava falando que Jesus ir para a cruz de certa forma uma loucura para algumas pessoas. E aí eu citei uma poesia da música de Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, quando o Raul Seixas faz uma leitura de Jesus, sem dizer que é Jesus, mas a gente percebe no seu texto, quando ele fala: ah, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. E o refrão é o quê? Eu não sou besta para tirar ou andar de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Então ele até fala, né, Durango Kid só existe no gibi, quem quiser, acho que fique aqui, entrar para a história com vocês. Então o que eu percebo? Eu estou falando com eles, e ao mesmo tempo eu tentei ilustrar que o pensamento do mundo fora da revelação divina é o quê? É absurdo esse negócio de ir para a cruz, porque Jesus naquela cruz era derrotado, mas na revelação, o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou naquela cruz. Naquela cruz, ele se ofereceu em nosso lugar e transformou a minha vida e a sua. Mas quem olha para ele lá fala o quê? Se você é Deus, desce daí. Ué, você não disse que era Deus? Olha lá, ele está chamando por Elias. O pessoal cuspiu nele, furou ele, perfurou ele, zoou ele. Ah, você é o rei, né? Quem te bateu? Então você percebe que é o seguinte: numa visão secular, você que é cristão, tu é um mané, você está deixando de aproveitar as coisas da vida. Agora, por revelação, você tem uma outra leitura. Então, ou seja, mas percebe que é o seguinte: você vai dialogar com o pensamento do seu tempo, e ao mesmo tempo você vai fazer uma intertextualidade. Isso acontece. Por exemplo, eu escrevi um artigo para a Universidade do Grande Rio, conhecida como Unigran Rio, em que eu faço uma intertextualidade com o texto de Tiago, em que fala que a vida é breve, né? A importância da gente ter essa consciência, com o samba Clareou de Serginho Miriti, né? E assim, e aí eu vou pegando algumas coisas da teologia popular e dialogo com o texto de Tiago, e assim, espero que a faculdade publique, né? Mas depois dessa pandemia a coisa não aconteceu ainda, e assim, eu sou um cara crente, mas eu consigo identificar algumas coisas que assim, caramba, isso está dando para entender? Ou seja, você percebe que assim, há algo, né, de Deus no homem, mesmo sem esse homem ser convertido, certo? E aí o que acontece? Você pensa isso daí e você faz a sua teologia, certo? Alguns fazem sem ser honesto e dizer de onde estão tirando. Eu estou dizendo correndo o risco de alguém não me chamar para pregar. Mas o que acontece? Em relação a isso, observa bem que assim, Justino era um homem do seu tempo. Ele lia os teólogos do seu tempo. Quer dizer, ele lia os filósofos do seu tempo. E ele, por exemplo, não, a gente não deixa de desejar, não. É que nem o cara hoje, não, teologia é ciência. Aí ele vai o quê? Tentar buscar fundamento para justificar a teologia. No caso ali, não, olha só, a fé cristã não é superstição, não. Aí ele vai buscar os fundamentos. Quais são os fundamentos? Da época do seu tempo. Então é mais ou menos isso, certo? Seguindo,
Vamos pegar outro texto. Eu peguei aqui o de Justino o Mártir. Deixa eu ver aqui. Marcos Vinícius está dizendo: aula top de história política do Império Romano e cristianismo no primeiro século. Obrigado. Eu achei que ia ter gente que ia achar chato um negócio desse. Vocês são obrigados a assistir a minha aula, mas os outros assistiram. Pô, então, aí, por exemplo, a respeito disso, não, e é bom a gente observar, né, que assim, como diz o Humberto Gessinger, né, da banda Engenheiros do Havaí, a história se repete, mas a força deixa a história mal contada.